Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. 2 suspeitos de matar soldado da PM são presos. De acordo com a polícia, o terceiro envolvido no crime já foi identificado. A polícia só conseguiu chegar nos dois porque esse outro rapaz aqui, que é o que aparece na imagem atirando, o Leonardo William Melo, de 21 anos, se apresentou espontaneamente aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Chefe de quadrilha que se passava por policial e oficial de justiça é preso com arma e documento falso. Nós descobrimos que a pessoa que se passou por oficial de justiça era o Rodrigo, autuado em flagrante pelos crimes de porte de arma de fogo, de munição, usurpação de função pública, receptação e uso de documento falso. E a cesta básica em Manaus teve queda de 1,77% em setembro, segundo o DIEESE. O feijão foi o item que mais baixou de preço. Feijão preto, eu comprei ele a R$7. Ele estava 9. E aqui na Manaus Moderna as coisas estão mais em conta, estão mais barato. E ainda, contratos da Prefeitura de Manaus estão sob suspeita. Vereadores devem investigar pagamentos na ordem de 50 milhões a empresário paulista. Novembro Azul, aqui no estúdio a gente recebe o médico urologista para falar dos cuidados com a saúde dos homens. No quadro Mais Saúde, a solidão é o fator que mais afeta a qualidade de vida de pacientes da terceira idade. Eu já disse para os meus filhos, se eu ficar sozinha, não tiver mais como cuidar de mim, e se depender dos outros, me põe num asilo, porque o meu saláriozinho dá para me pagar um asilo, que lá tem gente para cuidar, para conversar, para coisa, mas eu não quero ficar sozinha. A gente traz também a movimentação nos cemitérios de Manaus nesse dia de finados. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h03, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a polícia apreende chefe de quadrilha que se passava por policial e oficial de justiça. Com ele foram encontrados uma pistola e farda da PM, além de um documento falso de policial. Devido a vários registros de ocorrências feitos aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, foi que a Polícia Civil conseguiu juntar todas as peças até prender Rodrigo Macedo Simas, de 32 anos. Ele foi considerado um dos chefes de uma associação criminosa que se passava por oficiais de justiça e também policiais militares. Pois é, tudo começou em maio de 2016, quando alguns carros de uma locadora que fica localizada aqui na Avenida Torquato Tapajós, algumas pessoas desconhecidas pela polícia ainda acabaram se passando por pessoa jurídica e alugaram mais de 100 veículos dessa locadora. Depois que a polícia conseguiu recuperar mais de 80% desses carros, descobriram mais 2. Esses aqui, ó, esse Renault Duster de placa AZQ 7062 e o Logan de placa AZE 3857. Esses 2 carros estavam em posse de 2 pessoas diferentes. Primeiro, a polícia foi até o Cacau Pereira para encontrar um policial militar que estava em posse desse carro. Depois que a polícia viu que era um PM, esse policial chegou aqui e acabou prestando depoimento, não teve o nome revelado e depois de esclarecer algumas informações à delegacia, foi liberado. E já o outro carro, o carro modelo Logan, ele foi encontrado lá na Compensa, na zona oeste da cidade, com o Rodrigo. Só que quando a Polícia Civil chegou no local, eles encontraram não só o carro roubado, mas também fardamentos e até uma identificação de Rodrigo como um soldado da Polícia Militar.
Depois que a equipe de investigação descobriu que se tratava de um falso PM, Rodrigo foi preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Nós iniciamos a investigação acerca de um roubo de uma BMW ocorrida em setembro na Avenida Grande Circular, onde a vítima conseguiu pegar o número da placa do veículo que realizou a abordagem. 3 elementos saíram nessa abordagem, um por oficial de justiça, 2 se passando por policiais civis. Disseram que o veículo estava com uma busca e apreensão, entraram no veículo e empreenderam fuga. Esse veículo não foi apresentado em nenhuma delegacia, não consta no pátio do Detran e nós iniciamos uma investigação. Nós descobrimos que a pessoa que se passou por oficial de justiça era o Rodrigo, autuado em flagrante pelos crimes de porte de arma de fogo, de munição, usurpação de função pública, receptação e uso de documento falso. No caso, então, há mais do que investigar. Existe um processo aí em segredo de justiça que pode levar mais prisões, inclusive de servidores públicos, policiais militares? Sim. Há alguns servidores públicos envolvidos. Nós estamos apurando quem são, que eles realizavam essa busca eletrônica nos sites do Tribunal de Justiça ou de algum outro site. Eles descobriram que tinha um carro com uma pendência e efetuava esse tipo de abordagem se passando por oficial de justiça e policiais civis. Vale ressaltar que a BMW ainda não foi recuperada e a polícia pede informações da população. A placa do veículo é OAA 0790. Quem tiver qualquer informação sobre esse veículo pode ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública ou então para a equipe de investigação aqui da delegacia especializada. Um outro caso parecido aconteceu aqui na delegacia na manhã desta quarta-feira. Um homem que não quis ter o nome revelado disse que foi roubado por falsos policiais militares lá no bairro do Mutirão. Me abordaram, levaram minha moto, botaram dentro do porta-mala e levaram minha moto e me levaram lá pro distrito, não tem? Aí começaram a me bater, me liberaram pra lá, não quiseram me levar pra delegacia pra ver o que estava acontecendo. E uma menina de 9 anos foi vítima de abuso sexual. O suspeito de cometer o crime foi preso na manhã de ontem pela polícia. Ele é acusado de estuprar uma menina de 9 anos, colega da filha dele, e que estava em sua casa para brincar com a menina. Esse autor teria chamado as duas para passar repelente, porque, segundo o autor, teria muitos mosquitos ali, né? Então, ele teria passado repelente na filha e depois mandado a filha sair e passado na vítima e depois cometeu aí, quando estava sozinho, o ato libidinoso. A justificativa, ele atraiu essas crianças e especialmente a vítima com a justificativa de passar um repelente. Ele admite que passou o repelente numa criança que não era sua filha, mas não admite a prática do ato libidinoso aí. O homem teria pedido à criança que não contasse à mãe o que havia acontecido. Mesmo assim, ao chegar em casa muito assustada e chorando, a menina contou tudo. E aí, a mãe acionou a polícia. Apesar de segundo a vítima, esse autor, esse suspeito, ter pedido para que ela não contasse à mãe, ela chegou em casa chorando muito, né, muito nervosa, e contou à mãe o que tinha acontecido, e a mãe aí acionou a polícia militar e conseguiram deter o suspeito e trouxeram à delegacia. O delegado plantonista entendeu pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Já está preso o homem suspeito de estuprar uma mulher no bairro Novo Reino, na zona leste da cidade. Ele foi identificado quando vendeu o celular da vítima e todo o material utilizado no crime foi apreendido. A vítima é uma mulher de 31 anos, moradora da comunidade Novo Reino. Isso aqui são coisas que realmente a polícia conseguiu pegar junto com esse suspeito depois que ele foi capturado. A faca usada no crime, o celular que foi roubado da vítima, os fios que foram usados para amarrá-la. O delegado Ricardo Cunha vai contar um pouquinho mais os detalhes dessa história. Delegado, vocês conseguiram chegar até esse suspeito, o Clilton Ramos da Silva, porque ele tentou vender o celular da vítima, passou o celular da vítima para outra pessoa. Na verdade, ele vendeu o celular para uma outra pessoa, né? Com a evolução das investigações, nós chegamos nesse receptador. Esse receptador, de imediato, apontou o Clilton como a pessoa que lhe vendeu o celular e a própria vítima faz o reconhecimento dele. Ele nega a autoria do delito, mas todas as evidências apontam contra ele. Ele alega que também é uma vítima, ele esqueceu, ele foi roubado, ele alega que foi roubado no dia anterior e a pessoa que fez o roubo dessa moto foi quem praticou esse delito.
Ocorre que sequer ele registrou um boletim de ocorrência no dia que ele alega que foi roubado. Ele já registrou para tentar, de alguma forma, atrapalhar as investigações, já registrou 2 dias após o crime. Ele já estava de posse da moto quando ele fez um registro desse roubo dessa moto. Ele estava vestido como mototaxista, ele nega que trabalha como mototaxista, mas a própria família dele já declarou que ele é um mototaxista também. Enfim, todas as evidências realmente pesam contra ele. Ele vai responder pelo quê, delegado? Ele vai responder por estupro e roubo majorado, em razão do uso da arma. E 2 homens acusados de assassinar o soldado Marcelo Chaves no último fim de semana foram presos. E tem um terceiro envolvido também, inclusive já foi identificado e a polícia está trabalhando para capturá-lo. Esses 2 rapazes que vocês estão vendo aqui foram responsáveis pela morte do soldado Marcelo Chaves no último fim de semana durante uma ação que aconteceu numa lanchonete. Aquele ali tem apenas 18 anos, é o Pablo Yuri Pimentel Rocha. A polícia chegou inclusive a informar que nas imagens que foram gravadas durante a morte do policial, o Yuri estava com o cabelo mais claro, ele chegou a pintar o cabelo para tentar fugir da polícia. A polícia só conseguiu chegar nos 2 porque esse outro rapaz aqui, que é o que aparece na imagem atirando, o Leonardo William Melo, de 21 anos, se apresentou espontaneamente aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. De acordo com a polícia, os 2 estavam em uma casa noturna no centro da cidade, na rua Lobo da Almada, quando pegaram um carro tipo Uber. Um outro comparsa deles, que foi identificado apenas como Jorge e que está foragido, foi quem chamou o Uber. E quando eles chegaram até a comunidade onde o Jorge estava, o Jorge ajudou os 2 a roubar o carro Uber e a partir daí eles começaram a fazer uma ação pela cidade. Foi quando eles chegaram até a lanchonete onde estava o soldado Marcelo Chaves. A polícia sabe que ainda existe mais um foragido, a foto dele está sendo divulgada e é por isso que esse caso ainda não está encerrado. Olha, a gente não pode descartar, mas até o momento, e com base em depoimentos, do próprio atirador, apenas os 3 indivíduos fizeram parte desse crime, que seria o Jorge, o motorista do veículo, o Yuri, o indivíduo esse que segurou o policial militar, e o Leonardo, o atirador, que desferiu 3 disparos contra a vítima. Os 2 já possuem prisão preventiva decretada, a polícia está no encalço desses infratores e caso alguém tenha conhecimento, que entre em contato com a equipe da Roubos e Furtos pelo telefone 9962-2187. E graças à integração de todo o sistema de segurança, a nossa Polícia Civil trabalhando intensamente desde o momento que tomaram ciência da ocorrência, em conjunto com o nosso serviço de inteligência, nós conseguimos fazer o direcionamento dado às equipes que surtiram na prisão, do que segurou o soldado Marcelo e do outro que efetuou o disparo. Essa integração é que nós procuramos, de fato, levar às ruas e dar uma resposta cada vez mais eficaz à nossa população do Amazonas. E um traficante foragido da justiça foi preso no bairro Petrópolis. Com ele foram encontrados vários objetos provenientes de roubos. Tarde de terça-feira, na rua Santo Antônio, os moradores estavam andando para lá e para cá tranquilamente, quando, de repente, viram uma movimentação estranha. Em frente a uma casa, esse carro estava parado, as portas estavam abertas. E uma dupla, essa mesmo que você vê agora na imagem, o Diego e o William, estavam fazendo sabe o quê? Descarregando vários televisores aqui do carro e colocando dentro da casa. Os moradores, estranhando tudo, não pensaram 2 vezes. Ligaram para a polícia. A PM foi até o local, mas quando chegou lá, eles verificaram que seria necessário pedir mais reforços. Sendo assim, eles ligaram para a Polícia Civil, que imediatamente foram até a casa. E no momento em que os policiais entraram, o Diego viu tudo de longe. Correu, pulou o muro dos fundos
e fugiu. E o William, o que é que aconteceu? O William acabou sendo preso em um quarto da casa. O motivo? Receptação e tráfico de drogas. Tudo porque os policiais encontraram na residência tudo isso aqui. 7 televisores, um aparelho de som e 2 pedras grandes de óxido. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido aqui para o 3º DIP. Agora, o detalhe que chama a atenção é que tudo isso aqui, e inclusive a casa, pertence, sabe a quem? Ao Diego Soares. E olha só como ele gosta aqui de se exibir nas fotos. Inclusive colocou até aqui, ó, boteco do Diego Soares. O Diego, olha só, ele estava encostado pelo INSS, segundo a família, porque estava com um problema no joelho. Então recebia dinheiro, mas não trabalhava, mas costumava fazer coisas erradas. Olha só, outro detalhe aqui, vem comigo aqui, Anderson. Esse adesivo, mais uma foto do Diego Soares, aí tem aqui escrito, vai dar PT. O Diego Soares está foragido. Nós verificamos que ele havia saído há apenas 11 dias da cadeia, ou seja, tornou a denúncia ainda mais crível. Então, como já tinha uma relação com crimes anteriores, a gente verificou que realmente havia verossimilhança no que estava sendo dito. Tanto o William quanto o Diego vão responder juntos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada. Se tiver qualquer informação sobre o Diego Soares, tem algum número que possa ligar diretamente aqui para o 3º DIP ou liga para o 190? Eu prefiro que procure a nossa delegacia, o sigilo será mantido, e a gente leva à frente a informação, pode ter certeza. E 3 homens invadiram a sede do Conselho Tutelar da zona centro-oeste da cidade e fizeram mais de 20 reféns. A polícia trabalha para identificar os suspeitos. 15 minutos. Esse foi o tempo que os bandidos tiveram para realizar o assalto aqui no Conselho Tutelar da zona centro-oeste da cidade, no Conjunto Juruá. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. 3 homens, que até o momento não foram identificados pela polícia, chegaram até aqui, abriram aquela porta e em seguida renderam cerca de 20 pessoas que estavam no local. Entre essas pessoas, funcionários e também usuários que buscavam pelo atendimento. Eles estavam bastante agressivos, 2 armados e um desses suspeitos, ele trabalhou no recolhimento dos pertences das vítimas. Eles levaram bolsas, joias, dinheiro e até a chave de um psicólogo que trabalhava aqui no local. Só que uma situação chamou bastante a atenção da polícia e também da coordenação do local. O motorista, que estava no 1º andar aqui do local, ele observou tudo e decidiu avisar alguns conselheiros que estavam no 2º andar do local. No momento que ele foi fazer isso, um dos bandidos se aproximou e disse que se ele subisse para avisar as vítimas, ele iria atirar. O motorista acabou sendo impedido, ficou no local, permaneceu no local. Só que os bandidos não contavam que as funcionárias que estavam no 2º andar já estavam observando tudo através das câmeras de segurança. E foram elas que ligaram para a polícia, anunciaram e informaram os policiais do 10º DIP, que fica no bairro da Alvorada. Os policiais chegaram até aqui, mas, infelizmente, os bandidos, eles já tinham fugido aqui do local e levaram tudo. Fizeram, na verdade, um arrastão no local. A diretora aqui do Conselho Tutelar explicou que essa situação foi a primeira vez que aconteceu dessa forma. Posterior ao assalto, depois que todos foram embora, eles saíram andando, nós orientamos os funcionários a procurar, a fazer um BO, para registrar a ocorrência. Suficiente para deixar vocês com traumas.
nossa, em pânico, todo mundo ficou em pânico. Eles foram muito agressivos, né? Levaram as bolsas das pessoas, né? E eles não pediam não, eles tomavam mesmo. E isso é horrível, não desejo para ninguém. O caso foi registrado aqui no 10º DIP. A polícia já recolheu as imagens de segurança do local. Eu vou conversar agora com o titular aqui do 10º DIP, o doutor Rodrigo Sá. Delegado, essas imagens aí, elas vão ajudar no trabalho da polícia agora? Sim, certamente. Felizmente, o local possui um sistema de monitoramento que viabilizou a que a gente pudesse esquadrinhar bem os fatos ali, verificar todo o modus operandi utilizado por esse trio e vai nos auxiliar bastante na identificação completa desses indivíduos. E se a população identificar esses suspeitos pelas ruas, como é que faz para ligar, para denunciar? Não, qualquer informação que se tenha é importante aqui para que a gente possa iniciar uma linha de investigação e conseguir identificar esses indivíduos, né? Você pode ligar para o 98224-8738, que é o telefone de linha direta aqui da nossa equipe de investigação, e qualquer informação que seja, por menos importante que possa parecer ao olhar da população, para nós vai ser de suma importância para que a gente consiga identificar esses elementos. E foi preso ontem um suspeito de tentar matar um homem na Manaus Moderna. O crime aconteceu na manhã dessa quarta-feira. De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio foi motivada por vingança. Um crime motivado por vingança que teve como cenário a Manaus Moderna, aqui no centro da cidade. André Sampaio da Silva, mais conhecido como Dedé, é um dos suspeitos de ter atirado em Gabriel Cortez Braga. De acordo com informações da Polícia Militar, André estava aqui na Manaus Moderna por volta das 9 horas da manhã. Ele chamou Gabriel para fazer um serviço de carregador. Foi então que, no momento em que a vítima chegou, André não contou conversa e começou a atirar. Foram 5 disparos que atingiram várias partes do corpo de Gabriel. Ele foi levado por populares e também pelo SAMU, em seguida até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde passou por uma cirurgia e o estado de saúde é considerado grave. Já o André tentou fugir, mas não conseguiu não. Os feirantes e pescadores conseguiram pegar o André e levá-lo para a delegacia fluvial, no batalhão aqui mesmo no centro. Isso porque durante a fuga ele pulou na água, jogou a arma que atirou em Gabriel para tentar fugir. Depois que os pescadores o levaram para a delegacia fluvial, uma equipe de investigação do 24º Distrito Integrado de Polícia buscou André lá e o trouxe até aqui a sede da delegacia. Em conversa preliminar com o acusado, ele está afirmando que ele efetuou 5 disparos contra a vítima, como ato de vingança, devido à vítima, há um tempo atrás, ter atingido o irmão dele, também com disparo de arma de fogo, o qual resultou a invalidez, ele está paralítico, tetraplégico, devido a esses tiros. Então, hoje se consumou a vingança. E um homem foi baleado depois de reagir a um assalto no terminal de integração 4. A vítima foi socorrida e passa bem, mas os usuários reclamam da falta de segurança no local. Um jovem de aproximadamente 23 anos estava sentado aqui no terminal, aguardando o ônibus, depois de um dia cansativo de trabalho. De repente, um homem que até o momento não foi identificado pela polícia, ele pulou a grade de proteção aqui do terminal, se aproximou do jovem e em seguida anunciou o assalto. Ele exigiu tudo, todos os pertences, só que o jovem se recusou a entregar. Acabou reagindo ao assalto. Foi então aí que o homem decidiu disparar um tiro que atingiu a coxa do rapaz. Ele foi socorrido pelos ambulantes, pelos funcionários aqui do terminal. Chamaram o SAMU e em seguida o jovem foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Ele passou por um procedimento cirúrgico e agora está bem. A população já não aguenta mais com o descaso, com a falta de segurança pública.
Muitas pessoas que precisam dos ônibus, elas acabam ficando com receio e tudo isso se torna um sinônimo de medo para quem depende muito do transporte coletivo. Tem que confiar em Deus, né, para poder andar, porque semana retrasada eu fui assaltada também por pouco, não levaram meu celular, qualquer moto que passa eu já estou com aquele trauma, aquele medo, e a gente só confiando em Deus mesmo, porque eu não estou vendo melhoria de nada. Não ando mais nem com celular, nem com bolsa. É difícil? Difícil, muito difícil mesmo. E uma drogaria do bairro Zumbi sofreu uma tentativa de assalto e 4 pessoas foram feitas reféns. A ação dos suspeitos foi frustrada porque policiais que passavam pelo local atenderam a situação. Foi nesta drogaria, que fica aqui na Alameda Cosme Ferreira, aqui na zona leste da cidade, aqui no bairro do Zumbi, que tudo aconteceu. Já passava das 9 horas da noite, o expediente já estava quase terminando, quando o Daniel Lima dos Passos Júnior, de 19 anos, e o Elionel Arruda Silva, de 21, chegaram até aqui o local em uma moto. Eles estavam armados, entraram na drogaria e já de cara anunciaram o assalto. Enquanto eles estavam ali dentro, uma pessoa aqui do lado de fora percebeu a situação. E neste exato momento também ia passando uma viatura da Polícia Militar, ali do outro lado da rua, mais especificamente, uma viatura da Rocan. Essa pessoa que percebeu que o assalto estava em andamento avisou os policiais, que imediatamente fizeram a volta para chegar aqui até o local e impedir que o assalto fosse concluído. Só que aí, nisso, lá dentro, o Elionel acaba percebendo que a polícia estava vindo aqui para o local. E ele se desespera, diz, olha, a polícia está vindo. Naquele desespero, ele sai da drogaria na tentativa de ir até a moto para fugir aqui do local. As pessoas que estavam aqui do lado de fora percebem que se tratava do bandido que estava tentando fugir, conseguem segurar ele, que inclusive foi agredido pela população. No momento em que a viatura chega aqui no local, primeiro contém a situação da agressão e logo parte para ver o que estava acontecendo lá dentro. Lá estava o Daniel, ainda armado e que se sentiu acuado, e foi nesse momento que ele pegou 4 pessoas que estavam na drogaria e as fez de refém. Com uma espingarda cerrada calibre 20, tomou 4 pessoas de refém, depois ficou somente com uma, né? Houve a negociação por parte do policial militar, onde ele, cerca de 10 minutos, conseguiu convencer que ele se entregasse. Bom, os 2 homens, o de 19 e de 21 anos, foram presos em flagrante e encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia. E no bairro Redenção, as câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que o homem se aproxima de um veículo com uma barra de ferro na mão. Os moradores aqui do bairro Redenção estão apavorados. As pessoas relatam que só neste último mês, pelo menos 5 carros foram furtados. O último foi o da família Oliveira, que mora aqui nessa residência. O Eduardo, que é quem dirige esse veículo, era acostumado a deixar sempre o veículo dele aqui na frente. Algumas imagens do circuito interno de segurança aqui dos vizinhos mostram um homem caminhando tranquilamente aqui na rua com uma barra de ferro na mão. Segundos depois, já é possível ver o carro sendo levado embora. A família só percebeu que esse carro havia sido furtado no dia seguinte. Deixei o carro aqui, aí fui para minha casa dormir. Quando foi na segunda-feira de manhã que eu acordei para deixar minha filha na escola, minha esposa e trabalhar, dei de frente com o lugar do carro vazio. Aí bate aquele frio na hora, é uma sensação que eu não desejo a ninguém. E comuniquei para a mamãe, né, sem saber nem o que falar também. Ela achou até que eu estava brincando, mas aí fui, assim que eu percebi mesmo que tinha sido roubado, eu fui lá na delegacia de roubos e furtos, registrei o BO, consegui divulgar pelo Facebook, falei para os amigos, tudinho, ajudaram, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta, né? Os moradores aqui da área relatam que já chegaram a ver o carro do Eduardo por aí sendo utilizado
em assaltos. E essa é a preocupação dele, porque o carro está no nome dele. Vale ressaltar ainda que esse carro ainda está sendo pago, não foi quitado. Ou seja, hoje ele precisa pagar por um bem que ele não faz uso. É isso que te deixa bem mais indignado. Na verdade, assim, a gente trabalha, sai todo dia de manhã para trabalhar, dá um duro danado para conseguir o pouco que a gente tem, né? Aí a gente fica revoltado, porque vem um vagabundo que não quer trabalhar tudinho, ainda quer tirar o pouco que a gente tem, a gente fica triste, fica revoltado tudinho. Agora só resta para a gente esperar que a polícia consiga aí obter alguma informação, ou até a própria sociedade consiga dar alguma informação e contar com a sorte para ver se a gente consegue recuperar o carro. Qual é o modelo, a cor e a placa do teu veículo? O modelo é uma S10, a cor verde, a placa é JWQ 4862. Tem um detalhe no carro que a tampa traseira dela, ela estava amarrada com uma corda, então é um detalhe que fica bem fácil de as pessoas se visualizar, saber que é o meu carro, né? E o colombiano responsável pela contabilidade de uma facção criminosa foi preso na tarde de ontem aqui em Manaus. O repórter Danilo Alves tem os detalhes sobre esse caso e é com ele com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo. A polícia encontrou com ele algum material do tráfico de drogas? Bom dia. Bom dia, Wilson. Encontrou sim drogas e não foi pouca não. Pasta base de cocaína, maconha tipo skunk, foram levados para a sede da delegacia, lá no 23º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Parque 10. Foi a própria equipe de lá que conseguiu prender Edilson Chacon, mais conhecido como Tomás. Ele, de acordo com a polícia, é um dos principais integrantes da facção criminosa Família do Norte, responsável pela contabilidade da facção. De acordo com a polícia, foi encontrado com eles vários documentos e também conversas em grupos de WhatsApp que mostram a negociação do traficante, não só aqui no Amazonas, mas também em outras cidades, estados e até países. A última negociação que foi flagrada nas redes sociais, nas redes que ele conversou nesses grupos e também conversas privadas, foi de uma negociação para o estado do Pará. Ele informa a quantidade e também o valor que é vendido pela droga e também disse que lá, no caso, na capital do Pará, em Belém, há também representantes da Família do Norte. E depois disso, também ainda negociou armas, pentes de munição que ele avisa e afirma que são de ótima qualidade e também estipula os preços e todas as condições de pagamento. Outra questão importante também informada pela polícia, Wilson, é de que ele, como era responsável por toda essa movimentação bancária, era ele que pegava todo o dinheiro e também depositava nas contas para investir no crime. Pois é, segundo ainda as informações feitas e acolhidas, apuradas pela Polícia Civil, foi justamente que o Chacon, mais conhecido aí como Tomás, ele fazia todas essas movimentações bancárias utilizando não só a conta dele, mas também conta de outras pessoas que estão envolvidas. Todas essas informações de quantidade de dinheiro e também quais eram os materiais que estavam sendo negociados não só para o Pará, mas também para outros países, assim como a Colômbia, já como ele é colombiano e tem mais facilidade na questão da conversa com traficantes de lá, já como tinha ali um arsenal de pessoas, ele também fazia essas negociações, justamente para poder elevar, alavancar esse tráfico de drogas e justamente dar mais força à facção. Mas a polícia conseguiu investigar mais ou menos 15 dias de investigação. Depois disso, conseguiu chegar até o endereço do Edilson. Agora só, não há informação qual foi o bairro que ele foi preso, porque as investigações ainda estão em curso e hoje, no caso, a Polícia Civil deve dar mais informações sobre isso, o local onde ele foi preso e também sobre a droga e, claro, o dinheiro que foi encontrado, porque também foi encontrado dinheiro, viu, Wilson? Ele deve responder por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e também uso de nome falso, já que ele estava
estava com um documento falso quando foi abordado pelos policiais. Tudo isso deve ser apurado pela polícia e, claro, investigado ainda mais para desmantelar essa facção criminosa. A gente sabe que outras pessoas de nacionalidades latinas, principalmente de países que fazem fronteira com o Amazonas, aquela famosa tríplice fronteira do estado que tem o tráfico de drogas mais intenso, tem sido preso na semana. A Polícia Federal prendeu Pedro Flores ontem, acusado de ser um dos principais fornecedores da FDN lá em um dos países da Tríplice Fronteira. E também no começo da semana, outras pessoas também foram presas com grande quantidade de drogas. Ali, próximo ao ramal do Curari, você também viu na nossa programação, quase 1 tonelada de cocaína, de cloridrato de cocaína, foi apreendido. Ou seja, a polícia está em cima, nos rios e também próximo às fronteiras dos outros países, para o tráfico de drogas, fazer a repreensão ali e, claro, diminuir a comercialização tanto na capital e o escoamento da droga para os outros locais. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E um dos destaques do Jornal A Crítica de hoje é 63 mil dias em cana. Trio é condenado a mais de 175 anos de prisão em regime fechado por chacina no Alvorada. O crime aconteceu em 2013. 3 pessoas foram mortas a facadas. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E um caminhão ficou preso na fiação elétrica no bairro Coroado após uma manobra e acabou derrubando 3 postes. O acidente atrapalhou o trânsito no local. Vamos ver. Tudo aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta quarta-feira, aqui na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado. Um caminhão MUC estava circulando aqui na avenida e, de repente, o condutor, ele sinalizou, informando que iria entrar nesta rua. Quando ele chegou no meio do caminho, simplesmente ele ficou engatado. E isso porque esse condutor, ele estava transportando uma empilhadeira. Essa empilhadeira, ela ficou engatada, como ela estava levantada, ela ficou engatada em uns cabos elétricos aqui na avenida. Devido a isso, foi um efeito dominó. Primeiro, caiu esse poste aqui. Interrompeu o trânsito, atrapalhou os condutores que estavam aqui aguardando para sair na Avenida Cosme Ferreira. Foi um transtorno. Depois disso, um segundo caiu no meio-fio. Dessa vez ele atingiu a Avenida Cosme Ferreira, sentido centro-bairro. Minutos depois, um terceiro caiu, só que dessa vez já na calçada daquele residencial. O trânsito parou, não teve condição de passar, isso aqui ficou interditado. Um acidente que poderia ter afetado outras pessoas que estavam passando. Exatamente, por isso é que nós ligamos logo para a Eletrobras, para ela mandar uma equipe para realmente regularizar, impedir, as pessoas tinha criança na hora passando, explodiu, aqui foi um fogo doido. Uma situação bastante complicada, porém ninguém ficou ferido referente a esse acidente. E o preço dos itens obrigatórios no prato do brasileiro teve uma queda de 11%. Que bom, hein? É difícil a gente dar uma notícia como essa, né? Essa queda foi agora no mês de outubro. O feijão, dessa vez, liderou a redução no valor da cesta básica aqui em Manaus. E 8 itens também apresentaram um preço menor em relação a setembro. Mas, apesar disso, Adriane Diniz, o consumidor ainda não consegue sentir esse impacto no bolso. 8 produtos da cesta básica em Manaus apresentaram queda no mês de outubro em comparação a setembro de 2017. O feijão foi o produto que apresentou a maior queda, com 11,52% negativos, seguido do tomate, do açúcar, do leite. Itens como a manteiga, farinha, arroz e o pão também apresentaram redução nos preços. Feijão preto, eu comprei ele a R$ 7,00. Ele estava 9,00. E aqui na Manaus Moderna as coisas estão mais em conta, estão mais barato. O Diese apontou ainda que 4 produtos apresentaram alta no mês. O óleo de soja subiu 4,46%, seguido do café, carne e banana. A variação da cesta básica em Manaus foi de quase 2%. Em setembro de 2017, o valor ficou em R$ 355,47. Já em outubro, o preço caiu para R$ 349,19, uma diferença de um pouquinho mais de R$ 6.
Não dá para a gente sentir muito essa diferença no bolso, não, infelizmente, porque em um lugar está mais caro, em outro lugar está mais barato, não tem condição de a gente sentir assim de momento. E o reajuste no preço das contas de energia elétrica acendeu uma luz amarela para a indústria e comércio. É que os setores vão pagar mais caro e, consequentemente, enfrentar quedas nos lucros, repassar o reajuste dos produtos e até pode acontecer o aumento de demissões. Para a indústria, o impacto vai ser bem forte. Mais de 25% de reajuste nas contas de energia começam a valer a partir deste mês. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e pegou muita gente de surpresa. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, esse acréscimo é para financiar os investimentos na melhoria do serviço. Uma justificativa que não agrada nem um pouco representantes da indústria daqui do Amazonas. Porque se isso tudo acontecesse e viesse resolver o nosso problema de energia, nós continuamos com o problema de energia. Muitas empresas, elas adotam o sistema misto, tipo, tem o seu próprio gerador, principalmente para tocar a produção no momento que possa faltar. Para ela cumprir o seu programa de produção, o seu plano de produção, seus compromissos, ela não pode faltar com o seu cliente. Ainda segundo a Federação das Indústrias, o total de reajustes dos últimos 3 anos para o setor chegou a 110%. Agora, para conseguir arcar com as despesas desse novo acréscimo, demissões vão ser inevitáveis. O salário das pessoas não aumenta nessa proporção, aí cai o consumo, cai a produção. E o que acontece? Não tem investimento, não tendo investimento, não tem crescimento, e ainda o que tem não dá para manter. Lá vai redução no nível de emprego. É lamentável que isso possa acontecer. As contas de energia de consumidores residenciais vão ficar 12,67% mais caras. E para as empresas, o aumento vai ser de 12,68% para as de baixa tensão. Outro setor que deve sentir os impactos do reajuste é o comércio, justamente no momento em que os lojistas se preparam para as vendas de Natal. Com a alta da energia, além do aumento no preço dos produtos, a contratação de pelo menos 2.000 funcionários temporários neste fim de ano está ameaçada. Nós temos que reavaliar, que pegou a gente também de susto, né? Nós não esperávamos esse valor, nós estávamos esperando no máximo 8% a 10%, e isso daí impactou bastante a gente. E é um reajuste desmedido e sem justificativa real para nós consumidores, né? Porque a explicação da ANEEL é que para compensar os investimentos que foram feitos, a gente precisa pagar essa conta agora, que é um reajuste... Que a gente não viu esses investimentos, né? Pelo menos o retorno a gente não está tendo. Na prática a gente não tem. E a gente vem sendo penalizado aqui no Amazonas com várias outras questões relacionadas à energia. Além desses reajustes consecutivos que a gente teve ao longo de um ano, teve também a bandeira tarifária, que é por conta da produção de energia no sul e sudeste do país, que nada tem a ver com a gente, mas a gente paga essa conta também junto com os demais estados que dependem desse outro tipo de energia. Vamos agora fazer a nossa interação com a Rádio FM, o Dia 93.1, onde estão Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim. Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Temos uma novidade em relação à Previdência do Estado, né? Alguns servidores vão ter que contribuir. Qual é o impacto dessa medida? O que muda no dia a dia do que se tem hoje para o que se vai ter a partir dessa contribuição previdenciária? Olha, segundo o Sintean, né, o Sindicato dos Professores do Estado, que não acompanharam a tramitação dessa lei na Assembleia Legislativa do Amazonas, isso não é muito positivo, não. E eu vou dizer para vocês por quê. Segundo eles, a inserção dos funcionários, dos servidores, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas na Amazonprev, né, que é a Previdência Estadual, a inserção desses servidores abre um alerta aí, porque muitos deles recebem acima do teto, né? Acima do teto financeiro do Estado. E aí eles vêm com preocupação, porque não sabem como é que vai ser. Eles estão entrando agora num regime que já tem uma certa contribuição e não tem como comparar, por exemplo, a aposentadoria de servidores desses 3 órgãos, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público, com o salário de professor, por exemplo. Então eles acendem esse alerta aí. Agora, o que acontece?
a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a lei, né, que autoriza os servidores aposentados desses 3 órgãos do Estado a entrarem na Amazonprev. Agora é a Amazonprev que vai gerenciar aí a aposentadoria deles. O deputado Serafim Correia, que é o relator da matéria, disse que aguarda, no âmbito federal, a aprovação no Congresso de uma lei que mudaria a contribuição de altos salários de 11% para 14%. Mas isso depende do Congresso Nacional, que ainda está avaliando a reforma previdenciária. Então, isso ainda está aí nesse debate, e enquanto não acontece, né, enquanto não é aprovada a lei no âmbito federal, o que vai acontecer? Aqui no Estado, os órgãos ainda vão esperar a regulamentação disso para depois assinar um termo de adesão para começarem a contribuir, seus funcionários contribuírem com a Amazonprev e depois se aposentarem por ela. Bom, vamos falar agora do Legislativo Municipal. Os vereadores querem saber, querem ter outros detalhes sobre um contrato aí que está sendo feito pela Prefeitura com um empresário paulista, né? Por que a Câmara está denunciando esses contratos, hein? Esses contratos chamaram a atenção, Wilson, porque eles foram feitos sem licitação. Foram 5 contratos feitos entre a Prefeitura e uma empresa paulista de tecnologia ao longo dos últimos 5 anos. E a soma desses contratos aí, eles somam 50 milhões de reais. E é por isso que vereadores aí da oposição, Chico Preto, Joana Dark, apontaram isso, pontuaram esse problema e querem saber da Prefeitura e da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, por que esses contratos foram firmados com dispensa de licitação. Esses contratos, segundo a Prefeitura, eles foram firmados para ceder material didático e para implementação e aquisição de material didático para 2 projetos ali na área de tecnologia e robótica para alunos da escola municipal. Mas chama atenção porque 5 contratos firmados que somam 50 milhões de reais sem licitação. E tem um valor, né, que é estabelecido pela lei, um valor limite de contratação, que se você ultrapassar esse valor, é preciso fazer um processo licitatório, a não ser em casos de emergência, quando há um decreto de algo desse tipo que na verdade, pula essas etapas, né, do processo licitatório, e ao que parece não é esse caso, e também é um contrato com alguém de fora daqui. Precisa, sim, de explicações. Afinal, a gente está falando de 50 milhões de reais e é dinheiro público. O dinheiro público é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos nós, e quando é pago para alguma coisa que fica ainda o questionamento no ar, né, se de fato está sendo prestado um serviço, se de fato esse valor deveria ser pago dessa forma, é algo que precisa de explicações do poder público, né? A Prefeitura até agora se posicionou sobre isso, deu algum detalhe de por que esse contrato não passou pelo processo licitatório? Segundo essa reportagem que hoje é destaque no jornal A Crítica, Adriane, não, a Prefeitura não chegou a justificar essa dispensa de licitação, mas o vereador, líder do governo na Câmara, disse apenas que esses contratos, né, foram firmados com essa empresa paulista porque ela é a única que oferecia esse serviço, que poderia oferecer esse serviço com uma tecnologia escolhida pela equipe que queria desenvolver esses 2 projetos na área de tecnologia aqui nas escolas municipais. Mas até agora, nenhuma justificativa plausível aí da Prefeitura para justificar por que 5 contratos foram realizados ao longo de 5 anos, que deram aí essa somatória de 50 milhões de reais. E é isso que os vereadores aí de oposição querem saber. O Ministério Público do Estado, segundo a reportagem, diz que só iria se manifestar sobre esse assunto após a publicação dessa reportagem no jornal A Crítica. Agora está aí, a gente quer esperar aí o Ministério Público do Estado. O Ministério Público, Cleiton, pode inclusive investigar se houve direcionamento no edital. Exatamente. Porque quando você faz um edital e que estipula, delimita uma tecnologia que só uma empresa tem no país, você deu o contrato para ela, né? Exatamente, de mão beijada, né? Enfim, mas aí nós estamos falando se houver um edital para um processo licitatório também, né? Nesse caso, dispensa de licitação, aí fica pior ainda. O Ministério Público anunciou que está avaliando
esses contratos todos aí, a gente vai aguardar também a posição deles. E os órgãos de controle e fiscalização, como Tribunal de Contas, Ministério Público e a própria Câmara de Vereadores, não tem que esperar nada ser publicado, não. Eles podem agir de ofício, aliás, é papel desses órgãos de fiscalização ir atrás dessas situações, né? E a Prefeitura poderia estar evitando todo esse constrangimento se tudo tivesse publicado lá no portal da Transparência, né? Explicando direitinho como aconteceu, por quê. Enfim. Exatamente. Muito obrigado, viu, Cleiton? Obrigado, Maiana. Vocês, queridos. Bom feriado para vocês. Obrigada, ótimo dia, até amanhã. Até amanhã. E hoje é o dia de finados. E como sempre acontece, desde ontem, vários vendedores já estão com as barracas montadas na frente dos cemitérios para oferecer produtos a quem vai prestar homenagem aos mortos. Para muitos, é uma boa chance de ganhar uns trocados e contornar a crise. Pela primeira vez, Piedade montou uma barraca em frente ao cemitério e, para faturar, investiu na variedade de flores. Desempregada, aí tem que correr atrás. Calil é mais experiente. Todos os anos ele aproveita o dia de finados para vender velas. 4 pacotes, por exemplo, saem a R$10. Uma oportunidade para contornar a crise. Porque não tem trabalho, né? O desemprego está grande, é o mês a gente ganha nosso pão de cada dia, né? Nesta quarta-feira, véspera do dia de finados, os comerciantes já se movimentavam na frente dos cemitérios para as vendas. Só de flores são muitas as opções para quem for prestar homenagens. Os preços variam de R$4 a R$20. E a expectativa é a gente faturar mais para pagar e sobrar um dinheirinho a mais para pagar outras contas, para fazer, investir em casa, essas coisas, né? Segundo a Prefeitura, mais de 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios da cidade nesta quinta-feira. E para receber tanta gente, a preparação começou ainda no mês passado. Isso aí é uma operação gigantesca. Isso durante e após o evento também a secretaria ela entra com as suas equipes fazendo aquela varredura, uma limpeza geral. E linhas extras de ônibus vão ser colocadas à disposição da população que vai visitar os cemitérios durante o dia de hoje. 50 fiscais e funcionários da SMTU vão participar da operação do transporte coletivo que começa às 5 horas da manhã deste dia 2 de novembro. Essas equipes serão direcionadas aos cemitérios que ficam no Parque Tarumã por conta da demanda de visitantes. 2 linhas extras foram colocadas para atender aquela zona da cidade. Os ônibus vão sair do centro da cidade e também dos terminais de integração, como o T3, T4 e T5. Ao todo serão 128 ônibus atendendo aquela zona da cidade. Para aquelas pessoas que desejam visitar outros cemitérios da cidade, podem ficar tranquilas, porque as linhas locais vão fazer esse trajeto e 22 ônibus extras foram colocados à disposição desses passageiros. Agora é bom ficar atento às mudanças de itinerários. Por exemplo, o ônibus de número 678 vai sair aqui do T5 e vai até a Estrada do Turismo. Já o coletivo de número 123 teve a rota alterada. Esse ônibus vai fazer a rotatória na Ponta Negra e retorna ao centro da cidade. Vamos saber como está a movimentação, então, nesta manhã de quinta-feira, dia de finados. Olha só, nós temos imagens aqui da Avenida do Turismo e aí o pessoal está indo ali para o cemitério conhecido como Cemitério do Tarumã, né? São 2 cemitérios, na verdade, é o Parque Manaus e Nossa Senhora de Aparecida. Olha só como é que está a movimentação neste momento, trânsito muito intenso. Lembrando que há agentes de trânsito no local para controlar esse fluxo, né, para orientar o condutor e geralmente, Adriane Diniz, o movimento é maior pela manhã, logo no início e no finalzinho da tarde. Tem missa, né, no fim da tarde. E aí a gente vê as pessoas estacionadas ali do lado esquerdo do vídeo já porque não vai ter acesso de carro dentro do cemitério e é também um fluxo intenso. O retorno que funciona ali na frente do cemitério normalmente fica fechado em dia de finados para poder dar mais fluidez ao trânsito nessa área. Também vários veículos de transporte coletivo se aproximando dessa região e a estimativa é que cerca de 500 mil pessoas aqui em Manaus visitem hoje os cemitérios da cidade, né? Reunindo todos os cemitérios, então o movimento de fato é muito grande e acaba se concentrando mais aí na zona oeste da cidade, porque no Tarumã tem 2 cemitérios e também são os 2 maiores cemitérios da cidade, né? Então acaba que a quantidade de pessoas nessa região vai ser maior durante todo o dia e deve ser um local de bastante engarrafamento. Quem está operando o nosso drone hoje, hein, minha diretora?
É o Jefferson Salles, muito obrigado, viu, Jefferson? É o nosso repórter cinematográfico, está trazendo para você aí as imagens aéreas. O Alex Gomes hoje está de folga, né? Está aproveitando o feriadão. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a movimentação no cemitério São João Batista. Aproximadamente 500 mil de pessoas devem ir aos cemitérios hoje. E o Hospital da Zona Norte vai realizar cirurgias urológicas durante o Novembro Azul. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho, então não saia daí.